Este é o programa Debate Brasil e eu sou o Paulo Passarinho. Hoje o nosso programa entrevista o ex-diretor de exploração e produção da Petrobras entre os anos de 2003 e 2012, Guilherme Estrella, bem como Silvio Cinedino, representante dos funcionários da Petrobras no Conselho de Administração da empresa. E hoje temos também uma novidade. Convidamos o jornalista Henrique Acker para participar dessa importante conversa com o ex-diretor Guilherme Estrella e Silvio Cinedino. Guilherme Estrella, é um prazer recebê-lo no Debate Brasil. O prazer é meu, muita honra. Você foi responsável, entre outras coisas, dentro da Petrobras, de alguma maneira, pela descoberta do pré-sal. Eu queria que você nos contasse um pouco dessa história. Muito bem. Na verdade, quando assumimos a diretoria em 2003, havia uma orientação do acionista controlador majoritário da companhia, em que a empresa devia, de certa forma, manter-se numa posição não majoritária no setor petrolífero nacional. O monopólio tinha sido quebrado por esse mesmo acionista, por esse mesmo controlador, e a orientação é que a empresa abrisse espaço na sua missão de explorar e produzir petróleo no Brasil, abrisse espaço para empresas estrangeiras, principalmente para virem investir no Brasil. Era uma opção política, ideológica do governo anterior. E o governo Lula ficou muito claro, disse, não, a Petrobras tem que reassumir a sua importância de empresas hegemônicas no setor petrolífero brasileiro. Então, a agressividade que a área de exploração adquiriu após 2013 foi, de certa forma, produto 2003, desculpe, foi, de certa forma, produto já dessa orientação primordial do governo Lula de nós novamente retomarmos para a Petrobras, como uma empresa do Estado brasileiro, né, controlada pelo governo brasileiro, a nossa posição hegemônica no cenário petrolífero nacional. De modo que ali a empresa estava mais ou menos concentrada na bacia de Campos, que era uma bacia ainda grandemente produtora. Então, dali, as sondas de exploração, as sondas foram, enfim, espalhadas pela área do Espírito Santo e para a área da Bacia de Santos, né, tiradas da atividade de produção na Bacia de Campos. Tanto que nós, em 2004, perdemos produção. Por causa disso. Foi uma opção consciente. Arrefecer a produção. Não é arrefecer a produção, quer dizer, focar também na produção, mas deixar a empresa, do seu ponto de vista exploratório, retomar a nossa... Buscar novas áreas de exploração. Novas áreas de exploração. E aí veio, tanto na Bacia do Espírito Santo, também no Nordeste, mas na Bacia de Santos, né? Então, as descobertas nessas duas bacias, no pré-sal e pós-sal, no pós-sal na Bacia do Espírito Santo, fizemos importantes descobertas de óleo leve, e no pré-sal na Bacia de Santos, né, também no pós-sal, mexilhão, por exemplo, é um produto, né, o maior campo de gás brasileiro. Na bacia, só para terminar, a Bacia de Santos produzia só de merluza, não é, Cinedino? Um campinho de 500 mil metros cúbicos de gás por dia. Hoje, imagina, é uma bacia gigantescamente produtiva de gás. Quando você fala pós-sal, são campos que encontram-se em profundidades menores? Não é isso. Não é exato. Essa é uma expressão de fundo geológico, que você tem uma camada de sal. Então, o pré-sal é que está abaixo dessa camada. E o pós-sal acima dessa camada. Isso pode parecer contraditório, mas é que os geólogos estudam a Terra de baixo para cima. O que está embaixo veio antes. Então, o pré-sal... O pré-sal está numa profundidade maior do que do pós-sal. Sim, mas produto dessa colocação embaixo do sal e em cima do sal. Vocês já desconfiavam que haveria óleo nessa camada posterior à do sal? Com certeza, as equipes de exploração vêm trabalhando nisso desde a década de 80, quando nós descobrimos que o óleo vinha lá de baixo, vinha das camadas pré-sal. O óleo vinha de lá, era gerado lá embaixo, tá entendendo? Quer dizer, ele na bacia, porque o sal se movimenta muito, abriu janelas, e se movimenta muito na bacia de Campos. Então, nessas janelas, o óleo saiu lá de baixo, porque o sal é impermeável, passou pela janela onde não tinha sal e veio nos reservatórios no pós-sal.
né? Na bacia de Santos, não, o sal não se movimenta movimenta muito pouco. Então o óleo veio lá de baixo, né? A descoberta que o óleo vinha lá de baixo é fundamental, que a gente não sabia de onde vinha o óleo. Isso é impressionante. Foi em 1984, por aí, num relatório, que diz, não, o óleo vem lá de baixo. Quer dizer, se o óleo vir lá de baixo e o sal é impermeável, se o sal não se movimentou e não abriu as janelas, o óleo fica ali embaixo. Como a bacia de Santos, o sal é muito pouco movimentado, quer dizer, ele estava todo preso lá embaixo. A nossa desafio era que essas rochas no pré-sal fossem bons reservatórios de petróleo. E foi aí a grande mesmo descoberta de rocha, que a rocha do pré-sal é inclusive pouco conhecida geologicamente, a gente não conhecia. E ela demonstrou ser um excelente reservatório. Outras empresas pelo mundo fizeram essa mesma trajetória que levou à descoberta desse óleo na camada do pré-sal? A Petrobras é muito diferente das outras empresas de todo o mundo, né? Porque a Petrobras, nós temos uma história de investimento em conhecimento geológico nas nossas bacias sedimentares. Trabalhamos com bacias como um todo, uma enorme bacia sedimentar. As empresas internacionais não fazem isso. Elas trabalham com blocos, né? Pequenos blocos que os países concedem para exploração e produção. Isso aí, inclusive, é um ponto essencialmente importante, né, num sistema de monopólio estatal, que você tem uma empresa do Estado trabalhando em toda a bacia. O geólogo conhece toda a bacia, onde tem mais possibilidades, onde tem menos possibilidades. Enquanto no sistema aberto, você trabalha em blocos e você dá àquela empresa só para estudar aquele bloco. Então, a Petrobras tem uma vantagem competitiva gigantesca, mesmo no sistema de não monopólio, não entendendo? Guilherme, a descoberta do pré-sal foi tão importante que levou o governo a formular uma nova proposta de legislação para a exploração dessa área. Isso. Por que isso? Não, pelo seguinte, a história da exploração de petróleo indica o seguinte, que você perfura 10 poços, às vezes 12 poços para fazer uma descoberta. Então há um grande risco, né? Então, você tratando isso somente financeiro, econômico, financeiro, você diz, eu devido a bacia em blocos, eu dou para o cara um bloco, ele vai utilizar desse risco, desse alto risco para descobrir, nós temos que transformar esse risco em atrativo financeiro, econômico para a empresa que vai investir, não é mesmo? Então, você tem que dar a ele a propriedade do petróleo. Isso é um chamariz para ele eventualmente dizer, não, eu sendo proprietário do petróleo, eu me proponho a correr esse risco, está entendendo? Então foi isso que aconteceu no regime de concessão, em que o operador é o dono do petróleo, é o proprietário do petróleo. Quando você descobre uma coisa, um prospecto, vamos dizer assim, de petróleo, que o risco zero praticamente, e é o de risco zero. É o caso do pré-sal? Que é o caso do pré-sal. Esse argumento, essa premissa fundamental de abrir para concessão, cai por terra. Não é mesmo? Ela por si só, ela te morona. Não tem o risco mais. Não tem o risco mais. Então, não é coisa do Brasil, internacionalmente, em países onde existem áreas em que comprovadamente há petróleo com o mínimo risco, o risco sempre existe, mas com o mínimo risco exploratório, os países soberanos, né? Nem sempre havia mais países soberanos em termos de petróleo há 10 ou 15 anos atrás do que existem hoje, a gente está sabendo disso. Os países soberanos abriam para o regime de partilha de produção, onde o operador ele é ressarcido dos seus gastos e o governo é proprietário aquele bem estratégico do petróleo e do gás descoberto. Então essa foi a decisão que o governo Lula, através de uma comissão que foi coordenada pela atual presidenta da República, que levou isso, conformou uma proposta de mudança da lei do petróleo e que levou ao Congresso, e o Congresso aprovou, né, como a lei do pré-sal, que em termos técnicos chama-se novo marco regulatório do pré-sal.
Você afirmou que essa área do pré-sal, ela praticamente não oferece risco àqueles que queiram explorá-lo. Há vozes que discordam disso, afirmam que existe o risco técnico e, principalmente, esse tipo de concepção implicou a necessidade de se fortalecer a Petrobras, inclusive com operações de capitalização que envolveu inclusive a chamada cessão onerosa de áreas de petróleo. Como é que você responderia a essas críticas e, principalmente, como que hoje você avalia o papel da Petrobras e, especialmente, toda a polêmica que surgiu em torno da questão da cessão onerosa, da própria capitalização da Petrobras? Muito bem, quer dizer, diante da sucessão de sucesso, né, do sucesso continuado na atividade exploratória, nos poços que nós estávamos perfurando, né, com relação ao pré-sal, e à medida que os grandes volumes de petróleo e gás natural começaram a fazer parte das mesas dos intérpretes lá, dos engenheiros e dos geólogos e dos engenheiros da companhia, na área de exploração e produção, viu-se que nós tínhamos uma riqueza, quer dizer, tinha um volume petrolífero absolutamente de ordem mundial, né? O Brasil passaria a ser, como já é, né, um país que caminha para ter reservas entre os 5 maiores, as maiores reservas do mundo, não é mesmo? Então, isso é um dado completamente novo, tá? Muito bem. Com uma situação dessa, o governo já tendo uma empresa que historicamente é a mais competente, eu digo isso com a maior tranquilidade, a mais competente de explorar e produzir petróleo nas condições do pré-sal, em águas ultraprofundas, né? Ganhamos 2 prêmios na OTC, né? Na Offshore Technology Conference de águas profundas, quer dizer, a empresa que tinha maior experiência, quer dizer, a entrada da companhia no pré-sal, e aí como braço do governo, como ferramenta do governo, é uma coisa absolutamente natural, não foi um negócio que, tem a minha empresa que eu vou botar aí para explorar e produzir pré-sal. Não, a Petrobras tem a tradição dela, mundialmente reconhecida como capacitada para explorar e produzir o pré-sal. Então, era natural, né, que o governo, como acionista majoritário, e dentro da concepção que eu disse, dentro daquela concepção da Petrobras recuperar a sua importância estratégica, hegemônica no setor petrolífero nacional, naturalmente o governo tem que preparar essa companhia que ele tem na mão para um futuro de enormes dispêndios enfim, desafios no que respeita a investimentos de exploração e produção. E foi isso que ele fez com a cessão onerosa, que foi descoberta pela Petrobras. Quer dizer, isso é um processo contínuo de uma empresa nacional trabalhando em território brasileiro com toda a sua competência de 60 anos acumulada, né? Não foi uma coisa diferente que aconteceu no cenário petrolífero brasileiro. Não. Então, as descobertas que a Petrobras já tinha sido feito, né? Aquilo em áreas não licitadas, que Franco e Libra eram áreas não licitadas, mas já mapeadas pela Petrobras. Porque quando nós descobrimos o primeiro pré-sal, imediatamente a área de exploração mapeou tudo. Franco e Libra estiveram entre essas áreas cedidas para a Petrobras. Agora, o óleo encontrado ultrapassou em muito aos 5 bilhões de barris. O que aconteceu depois? Muito bem. Pelo contrato assinado com a companhia tinha que testar também todas as áreas que compunham aquele contrato. Era Libra, era Franco não, Franco já estava. Iara, Nordeste de Lula, uma coisa, eu não sei todos os nomes. Essas outras áreas eram áreas adjacentes a outras grandes descobertas já realizadas pela Petrobras, né? Então, mas que havia dúvidas, sempre há dúvidas na atividade de exploração e produção, havia dúvidas da continuidade das acumulações para as áreas fora dos blocos concedidos à Petrobras e aos seus sócios. Então, essas áreas entraram também a ANP. E o governo brasileiro aproveitaram o ensejo da cessão onerosa, disse, não, então vamos ter, na minha visão, vamos ter
com a colocação dessas áreas no contrato de cessão onerosa, vamos ter, em pouco tempo, já uma avaliação dos volumes que se encontram nessas outras áreas. Mas nós temos, como governo, nós temos uma ideia, né, já bem mais concreta, né, dos volumes envolvidos nessas áreas que estão fora dos blocos já concedidos à Petrobras e seus parceiros. Então, foi aí que foi, e de certa forma, é natural também que tenha acontecido, foram de certa forma conservadores, na minha opinião, na avaliação dessas áreas, né? Então, para juntar os 5 bilhões de barris, também foi necessário, numa abordagem mais conservadora, que se mostrou conservadora agora eu estou dando uma declaração de uma loteria na segunda-feira, né? Agora se mostrou conservador, mas eu já pensava que era conservador, já imaginava que fossem conservadores, para formar os 5 bilhões de barris. E aí foi Libra, a cessão onerosa foi Franco, né? E essas outras áreas que estão sendo agora... Nós vimos, né, Cinedino, que alcançam também 12 bilhões, 14 bilhões de barris nessas áreas fora de Libra, né? Henrique Acker. Não medo de misturar as coisas, mas é inevitável, a gente tem que falar já sobre esse assunto. Existe, nos últimos meses isso ganhou, né, o debate aí na mídia, a questão da crise da Petrobras, com aquela história toda de Passadina, e uma CPI que anda e não anda, essa história toda no Congresso Nacional. Mas eu queria saber de vocês o seguinte, essa questão da cessão onerosa, né, ela tem mais a ver com a tentativa do governo de encontrar uma solução para o seu problema de equilíbrio de caixa financeiro ou propriamente para capitalizar a Petrobras? Como é que você vê isso? Não, certamente a cessão onerosa foi feita para capitalizar a Petrobras. Ia ser feita uma capitalização da Petrobras e o governo, como sócio controlador, para não ser diluído na capitalização, ia ter que botar dinheiro. O governo, para não, como proprietário, como soberano de todo o nosso óleo, falou, não, em vez de dar, eu vou entrar, minha participação vai ser entrar em óleo. Então ela fez uma jogada com títulos da dívida, de tal forma que a parte do governo na capitalização entrou em óleo e foram os 5 bilhões da cessão onerosa. Só que, como o diretor Estrela falou aqui, estava subestimado, tinha muito mais óleo ali. Então, realmente, acho que foi uma medida absolutamente acertada, essa cessão, a continuação da cessão, dessa extensão dessa onerosa ser dada à Petrobras. Não há nenhuma dúvida disso. E a pergunta é feita, por que esse artigo 12 da Lei da Partilha, que permite essa entrega direta à Petrobras, por que já não foi utilizada anteriormente para a Libra? Pois é, esse que eu queria também entrar, quer dizer, o Passarinho até tinha levantado isso aqui para a gente, quer dizer, depois que se descobre que o campo de Libra tem, não é, essa capacidade toda, quer dizer, estranhamente isso entra num processo de leilão. Quer dizer, como é que isso se dá? Existe base legal para isso? Quer dizer, até que ponto a sociedade brasileira perde? Bem, primeira coisa é que as leis são sempre ambíguas, senão não existiriam advogados e juízes. As leis são ambíguas e vão ser discutidas. Ainda mais se tratando do Brasil, onde tudo é relativo. Tem leis que pegam, tem leis que não pegam, só coisas que, assim como jabuticaba, só tem no Brasil. Então, a lei... Eu acho que, pelo entendimento meu da lei, era para ter entregue Libra também. Porque o artigo 12 é exatamente quando há uma área estratégica que não tem risco, por que você vai chamar alguém para uma coisa que você já tem certeza? Essa é uma boa pergunta. Eu vou tomar a liberdade de interrompê-los por um problema aqui de tempo. Nós vamos a um breve intervalo, voltaremos em seguida e vou querer justamente ouvi-los a respeito da decisão do governo em levar Libra ao leilão. Vamos a um breve intervalo, estaremos em seguida de volta. Está errada, não é? Pense bem, para onde vai o nosso patrimônio?
Por que devemos leiloar o nosso petróleo? O petróleo tem que ser nosso! Mobilize-se! Não deixe que levem o nosso petróleo! O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil. No bloco anterior, levantamos toda a problemática que levou a Petrobras a assumir alguns campos de petróleo sob forte oposição da mídia dominante. Principalmente a decisão do governo brasileiro, através do Conselho Nacional de Política Energética, de conceder à Petrobras algumas áreas onde foi encontrado algum excedente ao que foi estipulado, estabelecido, quando do processo da chamada cessão onerosa para a Petrobras de algumas áreas de petróleo, com o objetivo de se conseguir 5 bilhões de barris de petróleo. Silvio Cinedino, após essas descobertas que excederam os 5 bilhões de barris de petróleo, o governo decidiu leiloar Libra. Você concordou com essa decisão? Houve, de fato, um leilão de Libra? Não, obviamente eu não concordei com isso. Eu acho, bem, primeiro fique claro que eu sou defensor do monopólio estatal do petróleo. Então, qualquer medida que vá nessa direção, como, por exemplo, o artigo 12, tem totalmente meu apoio. Inclusive, eu acho que o artigo 12 é exatamente o que permite o governo entregar diretamente à Petrobras áreas estratégicas e de pouco risco, era o caso da maioria dessas áreas do pré-sal. Então a gente achava que Libra já devia ter sido entregue diretamente à Petrobras. E eu só queria fazer uma correção que você falou aqui. Você falou o governo concedeu. Concedeu parece que é concessão. Não é concessão. Essas áreas estão sendo dadas à Petrobras para o regime de partilha. A Petrobras vai explorar em nome do governo. O óleo é do governo, a Petrobras vai ter ressarcido dos seus custos e vai ser remunerada para essa pesquisa. Mas a Petrobras não é uma concessão. No caso, essas áreas, a Petrobras atuará como uma prestadora de serviço para a União. Para a União, exatamente. Então a gente achava que já em Libra já devia ter sido feito isso. Aí fica a pergunta, por que não foi feito? Bem, aí é uma visão, no meu entendimento, política. Não foi feito porque o governo tinha que fechar o superávit primário para poder pagar os juros da dívida e precisava desse dinheiro, desse leilão. Afinal de contas, foram 15 bilhões que foram arrecadados. O leilão existiu? No meu entendimento, não. O que houve foi uma ação entre amigos. Juntou a Petrobras e mais algumas operadoras, algumas petroleiras internacionais, e deram um leilão o mínimo possível de participação da União. Quando o leilão é exatamente para o contrário, para que haja disputa e o governo fique com a maior parcela. Então, se a gente aqui vai disputar uma coisa, em vez de cada um de nós fazer a nossa proposta concorrendo entre nós formamos um cartel aqui, juntamos, somos nós 4. Então aqui, gente, vamos oferecer o mínimo para o governo, que foi o que foi feito. O que foi feito, o que foi proposto por esse consórcio, que se formou, inclusive a Petrobras, foi dar um mínimo legal. Então esse leilão, para mim, foi um tiro. Foi um único consórcio. Foi Petrobras, as chinesas, duas empresas chinesas e duas europeias. É isso aí. Então esse pessoal que fez, deu o mínimo. Então, para mim, não foi um leilão, foi uma ação entre amigos, em função do governo. Obviamente, o governo, no meu entendimento, teria ganho muito mais se tivesse entregue diretamente à Petrobras, porque ele não ia ter todo o óleo, tirado o custo e a remuneração da Petrobras, seria dela, ela não teria que dividir com mais ninguém. Mas não foi feito. Então, o meu entendimento é porque o governo precisava fechar o superávit primário. E também remete para mim agora a questão dessa extensão da cessão onerosa. O governo usou o artigo 12, mas está cobrando da Petrobras 15 bilhões até 2018. Tá, seria um bônus de assinatura. Mas por que a Petrobras tem que dar 2 bilhões ainda esse ano?
sabendo que a Petrobras está numa situação financeira difícil. Há uma divergência aqui com o diretor Estrela, né? Mas a gente sabe que a Petrobras está com uma situação financeira provocada pelo governo, pelo controle do preço dos combustíveis. Eu digo sempre, você quer que o combustível... Não, eu não quero que nada. Eu acho que o governo tem toda a legitimidade para propor um congelamento de preços, um controle de preços do combustível. Só que isso é uma política de governo. Então tem que ser bancada pelo Tesouro Nacional e não pela Petrobras. E o que está acontecendo é uma política de governo de controlar o preço do combustível, que particularmente eu acho que não funciona, porque isso nunca funcionou em lugar nenhum no mundo. Controlar o preço a médio prazo, isso explode. E se a gente for analisar todas as notícias de jornal, todos os candidatos a presidente já estão... E depois da eleição, vai ter que haver uma política de recuperação desses preços. Mas isso é outra história. Mas, de qualquer maneira, a Petrobras está submetida a uma sangria violenta, porque quando a gente está explorando e a gente próprio refinando o nosso óleo, uma coisa compensa a outra. O refino não é uma área de grande margem, mas a exploração então se compensa. Mas hoje, já por uma política de governo de facilitar o financiamento de automóveis e incentivar a indústria automobilística, o consumo de derivados explodiu. As refinarias da Petrobras não estão dando conta, a Petrobras está hoje na situação de importar a preços internacionais e vender a preço controlado, com prejuízo líquido. Cada litro de gasolina que ela importa e vende, ela está tendo prejuízo líquido. E o mais espantoso, no meu entendimento ainda, é que isso é feito inclusive para as distribuidoras concorrentes. Porque se fizesse isso com a BR Distribuidora, não, ela faz com todas as distribuidoras. Então, para fazer uma conta rápida aqui, no ano de 2012, a BR Distribuidora que é a distribuidora da Petrobras, teve 7 bilhões de lucro. E ela tem mais ou menos 38% do mercado. Então imagina-se que teve 11 a 12 bilhões de dólares de lucro que foram obtidos pelas concorrentes da Petrobras. E a Petrobras é quem está transferindo esse... A sua visão defende, na verdade, que o Tesouro deveria ressarcir a Petrobras. Como existia contra a petróleo. Esse desequilíbrio evidentemente tem causado. É isso. Agora, você se referiu que o Guilherme Estrela tem uma visão distinta desse problema, vamos dizer, financeiro. Da alavancagem. É bom esse... Eu vou falar como cidadão, um cidadão do setor petrolífero, né? Quer dizer, na minha visão, uma empresa de petróleo, ela não pode ser gerida de acordo com algumas referências econômicas, né, que talvez sejam bem aplicadas a outro tipo de produção de bens, né? Porque o petróleo, primeiro são projetos de longa duração. Quer dizer, descobrimos hoje o pré-sal, que é considerado um recorde mundial, em 6 ou 7 anos, né, para começar a produzir efetivamente. Um projeto demora no mínimo de 5 a 8 anos, né? Então, você fazer projeções e previsões dos parâmetros econômicos daqui a 5 ou 8 anos para julgar um projeto que você tem hoje é difícil, né? Então, o que interessa mesmo, e o mercado sabe disso, e a prova foi a última iniciativa de captação de recursos na Europa, né? Por parte da Petrobras, o que interessa mesmo são reservas. São reservas. Por isso que os maiores acionistas da Petrobras são fundos de pensão. Esse é o ativo mais valioso. Esse é o ativo. É o ativo. Acompanha, é claro que para você transformar esse ativo em riqueza mesmo, você tem que ter competência, experiência operacional, capacidade de produção. Isso a Petrobras tem de sobra, né? Então, fomos ao mercado europeu, obtivemos 8 bilhões de dólares para atender a essas referências, esses parâmetros econômicos, né? Mas foram colocados na mesa 22 bilhões de dólares. Isso foi a notícia que saiu no jornal. O mercado ofereceu 22 bilhões de dólares e a Petrobras acordou 8. Primeiro que petróleo vai continuar sendo o principal insumo energético do planeta no século XXI, né? Segundo, o petróleo vai depender... num país que é uma democracia estável brasileira, né? E é um investimento muito mais confiável do que você fizer um investimento no Iraque, na Líbia, no Egito, não é mesmo?
Sejamos francos. Né? Vamos ser honestos. Vamos ser honestos. Então, isso aí, grandes reservas petrolíferas no Brasil, na mão de uma empresa como a Petrobras, que tem hoje cerca de 30 bilhões de reservas totais, mas vai passar para 50 a 60, ainda mais com a cessão onerosa, isso é o melhor negócio do mundo. Não tem o que perder, está entendendo? Quer dizer, não tem o risco político, não tem o risco econômico, não tem o risco de competência operacional e tecnológica. Isso tudo a Petrobras tem. Por falar em risco, por que a Petrobras foi escolhida pelo governo para ser operadora única e exclusiva dos campos do pré-sal? Pois é, isso foi uma decisão absolutamente fundamental e estratégica para o Brasil, porque desenvolvimento, primeiro, a indústria petrolífera tem um espectro de aplicação industrial, de interação com o sistema industrial de qualquer país, imenso, né? Então nós, vai desde motores até turbinas, vai de produtos químicos, enfim, muito bem. Nisso a tecnologia tem um fator fundamental. Quer dizer, tecnologia para o desenvolvimento de um país como o nosso é ponto estratégico, é ponto de soberania nacional. Então, entra uma empresa do Estado brasileiro, como a Petrobras, para ser operadora, é na operação que você desenvolve tudo, desenvolve conhecimento, experiência operacional e tecnologia. A tecnologia já foi esse tempo, aliás, da inovação do cara do Edison, inventou a lâmpada incandescente, né? Não existe mais. A inovação se dá na frente operacional. Isso é uma vantagem da Petrobras enorme. Nosso centro de pesquisa trabalha na nossa frente operacional de produção. O cara está ali próximo, então é passo a passo. Então é na operação que a gente adquire a capacitação tecnológica e o avanço, a segurança dos pequenos avanços que você, em poucos anos, a soma daqueles pequenos avanços é uma grande inovação. Então, a escolha da Petrobras como operadora única faz parte do desenvolvimento industrial brasileiro, desenvolvimento tecnológico e industrial brasileiro. Henrique Acker. Olha só, eu queria tentar ver se a gente consegue traduzir isso. Eu já até tinha comentado com o Passarinho. Todo esse debate da cessão onerosa, marco regulatório, pré-sal, para, vamos dizer assim, para o entendimento da dona de casa, para o trabalhador, para o estudante e para a sociedade brasileira como um todo, porque a gente sabe que a base, o petróleo é a base, o combustível fóssil é a base de todo o sistema de transporte no nosso país. Eu não vou nem falar da parte industrial, química, plástica, derivados, essa coisa toda, né? É o diesel nas rodovias, é o transporte de carga, é o transporte rodoviário nas cidades, e a gente pode discutir depois se o modelo melhor é esse ou não, mas enfim, essa é a realidade. Os fertilizantes. Exatamente. Como é que a gente traduz isso, não é, essa coisa da cessão onerosa, do marco regulatório, da importância do pré-sal, para a Dona Maria, para o seu José, para o Joãozinho que vai para a escola? Quer dizer, como isso tem importância para o dia a dia da população brasileira? Olha, eu tenho uma posição muito clara quanto a isso. Né? Basta você ver o seguinte, a gente tem hoje, depois da quebra do monopólio, dezenas de petroleiras internacionais estrangeiras trabalhando aqui. Quantas estão investindo na indústria naval no Brasil? Quantos navios qualquer um dessas empresas compram no Brasil? Que eu saiba, nenhum bote. Né? E a Petrobras não só compra, como investe no desenvolvimento da indústria. Essa que acho que é a diferença fundamental do operador. O operador escolhe com o que vai operar. E a Petrobras, operando, procura desenvolver a indústria nacional. Isso gera empregos que vai gerar salário para o marido da Dona Maria, para a própria Dona Maria, e facilitar a vida do brasileiro. Então é fundamental. A Petrobras é a locomotiva que puxa esse país. Então, se a gente enfraquece a Petrobras, a gente enfraquece o país como um todo. Por isso é que eu digo que a Petrobras não pode ser enfraquecida. Nenhum governo pode enfraquecer a Petrobras. Agora, uma questão que atinge isso aí, Guilherme, já vou te passar também, até para você abordar esse assunto, do meu ponto de vista, quer dizer, a gente de algum tempo tem essa política de combustível com preço controlado. Né? Muita gente faz críticas a isso. Não, como você mesmo falou, isso a médio, longo prazo, isso explode e tal. Quer dizer,
Quais são os prós e os contras aí para o cidadão, por exemplo, que sabe que se houver um aumento do combustível, ele vai pagar, né, uma passagem mais cara de ônibus na sua cidade, ele vai ter um produto mais onerado quando ele for a uma loja comprar alguma coisa, não é, que é transportada aí pelas rodovias brasileiras. Como é que no final, na ponta da linha, isso se resolve? Olha, essa é uma situação complicada que você está colocando. Porque, como eu coloquei aqui, ou você, como está hoje, a Petrobras está financiando, a Petrobras está bancando esse controle de preços, ou o Tesouro Nacional banca. Quando o Tesouro Nacional banca, todo mundo está bancando. Aí vem a discussão. Será que a Dona Maria concorda que seja o dinheirinho, do pouco dinheiro dela, seja usado para bancar a gasolina aditivada que usam os carrões nas indústrias? Será que ela está... Essa que é a discussão. Quando está na mão da Petrobras, está enfraquecendo a Petrobras. Sem dúvida que a Petrobras, se estivesse com esse dinheiro na mão, podia investir muito mais rapidamente, podia fazer muita coisa que não está conseguindo fazer. Agora, eu acho, de novo, que é responsável do Tesouro. Isso, a população brasileira é que tem que decidir qual é a melhor política. O que deve ser subsidiado, não. Obviamente, gás de cozinha. É óbvio que o gás de cozinha tem que ser subsidiado, porque isso atende a população como um todo. Agora, o combustível, o diesel para transporte coletivo, por que o governo, ao invés de incentivar, como fez a indústria automobilística, não incentivou a indústria de trens, de locomotivas, a infraestrutura? Por que não fez isso? São todas perguntas. E a gente está amarrado num processo que é oneroso, extremamente caro, né? E nem sempre eficiente, porque você tem um sistema de transporte... O Estrela está querendo falar. Só para pegar o gancho na sua pergunta, é o seguinte: trazer à mesa novamente a nova lei do petróleo, né? Que cria o Fundo Social. Quer dizer, então, você veja só, quer dizer, a proposta governamental do presidente Lula, que foi levado ao Congresso, cria um fundo social onde os benefícios, o grande beneficiário da produção do óleo e gás de pressão vai ser o povo brasileiro através de educação, cultura, saúde, né, tecnologia, essa coisa toda. Quer dizer, essa lei foi muito importante, né, ligada ao pré-sal, ligada à Petrobras como operadora única e a Petrobras como uma grande empresa do governo, de criar condições de criar um grande fundo e que a médio e longo prazo, não a curto, porque os processos são de longo prazo, o povo brasileiro será o grande beneficiário disso, ao lado que o Cinedino disse de fazer as coisas no Brasil. Mas desse petróleo e pré-sal, pela lei, né, nós vamos ter educação, saúde e tecnologia, ensino, essa coisa toda, já contingenciados por essa lei. Mas além disso, não há perspectiva de fato virmos a ter uma autossuficiência de produção do petróleo para o nosso consumo? Porque hoje nós temos uma produção que é importante, mas não responde às nossas necessidades de consumo. Há inclusive peculiaridades a respeito do óleo que nós temos e do tipo de refinaria que nós temos aqui no Brasil. Há necessidade de construção de novas refinarias. Como é que você vê esse futuro de médio e longo prazo, especialmente o aumento da produção de petróleo e, ao mesmo tempo, a possibilidade de termos uma capacidade de refino internamente que nos garanta a plena resposta às nossas demandas? Muito bem. Só vou fazer um pequeno histórico. Todas as nossas 11 refinarias têm como projeto básico a produção de gasolina, principalmente a produção de gasolina. Ao longo de toda a história da Petrobras, a partir do momento que o diesel começou a demandar, o mercado brasileiro começou a demandar diesel, nós fomos adaptando as nossas refinarias, mas tem um limite. Mesmo nesse governo, tanto Lula quanto Dilma, né, os investimentos em reforma das nossas refinarias para melhorar a produção de diesel são imensos, né? Então, outra coisa é o seguinte, é a peculiaridade do mercado brasileiro. Quer dizer, de uma hora para outra saiu o etanol do mercado e os carros passaram a ser flex. Porque antigamente, eu por exemplo, fiquei sem álcool numas férias que fui passar no Nordeste. Porque o carro era álcool, hoje em dia o carro era gasolina, é flex. Então, quando sai o álcool do mercado, o etanol do mercado, tivemos um déficit de gasolina gigantesco, porque a frota toda é de carro flex.
e com a política de produção de cada vez mais de 4 milhões de automóveis por ano, isso impactou diretamente a Petrobras, que tem, pelo menos eticamente, a incumbência de suprir o mercado brasileiro. Guilherme Estrela, eu vou novamente te interromper porque nós temos que ir ao nosso intervalo. Mas a gente volta com esse importante papo, esses esclarecimentos, dentro de instantes. Dentro de instantes estaremos de volta aqui com o nosso programa Debate Brasil. Não é? Pense bem, para onde vai o nosso patrimônio? Por que devemos leiloar o nosso petróleo? O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, no seu último bloco. E hoje temos aqui a presença de Guilherme Estrela, ex-diretor de exploração e produção da Petrobras, Silvio Cinedino e o jornalista Henrique Acker. Eu gostaria, nesse último bloco, que a gente trocasse algumas opiniões a respeito do atual momento político e como que a Petrobras entra nessa história. Me refiro, evidentemente, a essa conjuntura eleitoral. A Petrobras encontra-se quase que permanentemente nas páginas dos jornais. Como que você, Guilherme, avalia esse momento? Por que tanta notícia e principalmente uma tentativa de mostrar a Petrobras como uma empresa problemática? Tudo bem, eu até vou falar na condição de ex-diretor, né? Mas falo também na condição de cidadão brasileiro. Caso de polícia é caso de polícia. A empresa tem 60 anos de história, de competência, voltada para o desenvolvimento nacional, né? Conquistamos a autossuficiência, descobrimos o pré-sal, estamos construindo nossas refinarias. Agora, vamos separar o joio do trigo. A empresa, de maneira nenhuma, como qualquer empresa, como qualquer família, como qualquer país, né? Ela pode ser envolvida nos desmandos e em desvios que gerentes de qualquer nível, né, tenham cometido, né? Então, eu acho que isso está sendo tratado muito bem, aliás, coisa que nunca aconteceu no Brasil, né? De dar total liberdade à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal. Isso é coisa ímpar nos governos dos últimos 10 anos. Então, deixar esse pessoal, a Procuradoria-Geral da República, o TCU, deixar esse pessoal trabalhar tranquilo e punir os responsáveis por qualquer mal feito, né? Claro que no ano eleitoral, absolutamente decisivo, na minha visão, para o Brasil, porque as forças do retrocesso, né, a uma situação que nós tínhamos antes de 2003, elas estão atuantes na política, né, no sistema financeiro, na grande mídia, né, para tentar, vamos dizer, enfraquecer a candidatura da atual presidenta da República, né? Então, isso é uma coisa que o cidadão comum tem que, na minha visão, tem que ter uma visão clara dessa coisa, tá entendendo? Coisas que foram mal feitas, agora, nesse momento da história do Brasil, estão sendo apontadas e investigadas e punidos os responsáveis, e uma empresa do tamanho da Petrobras que está demonstrando dia a dia. Outro dia mesmo tivemos os 500 mil barris primeiros 500 mil barris do pré-sal, está demonstrando a sua histórica competência e compromisso com o Brasil, né? Agora, a luta política está encarniçada, né? Numa democracia é natural que isso aconteça, não há nada de excepcional que isso aconteça nas casas do Congresso, né? E vamos ver agora. As comissões estão aí apurando, e isso é uma coisa, como eu disse, é uma coisa natural num país democrático como o Brasil. Guilherme, desculpa te interromper, claro, mas acho que é pertinente.
longe de querer, né, utilizar argumentos que estão aí na grande mídia e tudo mais, mas a gente estava falando antes de fundos sociais do pré-sal, a gente estava falando, Cinedino tocou, poxa, é preciso que haja definições estratégicas para que aquilo que é importante para o cidadão, que é o gás de cozinha, que é o diesel, enfim, que diz mais respeito ao seu dia a dia e tal, sejam privilegiados nessa parte de subsídio e tal. Mas o problema é que parece, eu não sei se isso se repete na Petrobras, os canais que a sociedade tem para interferir, para dizer, olha, a prioridade é essa, ou para ter transparência nas decisões, parece que são canais pequenos ou obstruídos. Porque é difícil a gente compreender que num governo que tem todas essas características que eu acho que você levantou e tudo mais, tem aspectos positivos e também negativos, compreender que diretores da Petrobras tenham um papel importante, como esse Cerveró, Paulo Roberto e outros, não é, sendo indicados por pessoas que já tiveram vínculos com governos anteriores. Quer dizer, essa política, não sei se estou me fazendo entender, de base aliada, saco de gato, não é, e tudo mais, isso vai ter necessariamente uma interferência no comando da Petrobras. E aí são decisões políticas também. Quer dizer, como é que a gente pode, a Petrobras como uma empresa estratégica e fundamental para a sociedade brasileira, ela pode ser preservada e ao mesmo tempo ser mais transparente, não é, no que diz respeito às decisões estratégicas que vai tomar. Como é que a gente, longe de CPI ou de querer, não é, transformar a Petrobras em carro-chefe de campanha de oposição, mas o fato é que esses escândalos, eles têm a ver com decisões políticas também, ou não? É o seguinte, eu acho que politicamente, eu acho que não tem exatamente uma ligação direta, né, uma interferência. O caso das refinarias do Nordeste, né? O Nordeste sempre foi uma área aberta à importação de combustíveis. Porque Relana, na Bahia, nunca teve capacidade de atender de Sergipe até o Maranhão, né? Então, as refinarias do Nordeste, com a Renest, inclusive, são absolutamente fundamentais para a gente ocupar aquele espaço, né? A aquisição da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, foi um ato dentro das condições e das informações que nós tínhamos, foi uma decisão estratégica, né? Nós passaríamos a ser exportadores de petróleo, né? Teríamos que reformar a refinaria para produzir óleo pesado. Quer dizer, sob o ponto de vista de política, dentro da estratégia brasileira e da Petrobras, com a sua atuação no exterior, eu acho que não teve muito o que ver, não. Foi de acordo com uma estratégia que nós aprovávamos, os nossos planos estratégicos. Agora, como é que isso foi feito? Aí realmente, como disse, aí passa a ser um caso de polícia, se for o caso, né? Vai ser um caso. Ou seria também um caso de política? Polícia de política. Porque como? Vamos lá. Nós estamos entrando no cerne do problema. Então vamos aí. O cerne do problema é um sistema político e representativo, né? Que depende. Agora mesmo as cifras foram publicadas, né? As estimativas de gastos na campanha eleitoral. É um negócio assim fabuloso. Fabuloso. Então, mas ao mesmo tempo, e isso eu discuto com meus filhos, inclusive, com meus netos, que já são grandes, nós estamos num processo de melhoria brasileira, da sociedade brasileira. Tem no Supremo Tribunal o processo de proibição de empresas de contribuírem. Está entendendo? Então isso é uma coisa. Na campanha eleitoral. Isso quer dizer, o Cinedino deu uma resposta a você, não sei o que. Isso é uma coisa complicada. O Brasil é um país complicado. O Brasil, você gerenciar o Brasil é uma coisa complicada, porque é um país gigantesco, né, que está surgindo no mundo, com pressões internacionais gigantescas, inclusive do sistema financeiro, né? Então, dentro desse contexto, eu acho que nós estamos melhorando. A gente vai passo a passo melhorando. A presidenta Dilma, ano passado, propôs uma constituinte, que eu acho que é uma solução
Mas parece que esse ano no programa, para esse programa, já ficou meio complicado, porque a chamada base aliada rejeitou, né, a Constituição. Então já não é mais. De qualquer forma, vamos passo a passo. Isso o grande desafio, aproveitando a importante questão levantada pelo Henrique Acker, é como colocar a sociedade brasileira, o povo brasileiro, efetivamente no comando da nação. Isso. Do seu ponto de vista da Petrobras, como que você vê essa questão, Silvio Cinedino? Você é um representante dos funcionários da Petrobras no Conselho de Administração da empresa. É uma novidade a partir, inclusive, de alteração legal feita no governo Lula. Como é que você vê essa perspectiva que se abre? Nós já observamos aqui mesmo no Debate Brasil que foi importante essa conquista, mas ela ainda é muito limitada. Como que você vê a possibilidade de não somente os funcionários da Petrobras terem uma capacidade maior de interferência na tomada de decisões da empresa, como particularmente a sociedade viva brasileira? Bem, primeiro, eu não sei se é um pouco presunçoso da minha parte, mas eu me considero também um representante da sociedade brasileira dentro do Conselho, não só dos trabalhadores da Petrobras. E acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é tentar dar transparência às decisões da Petrobras, né? Como diz um político americano aí, que o Gaspar gosta também de citar, o melhor desinfetante é a luz do sol. A luz do sol, claridade. Então, acho que isso é uma oportunidade que a sociedade tem, e eu acho que isso não tem que parar aí. Acho que, como a Petrobras, na realidade, não é de nenhum governo, é do povo brasileiro, foi criada, não gosto nunca de esquecer isso, foi criada no meio da rua. A Petrobras foi criada no meio da rua, é da população. E nós, trabalhadores, junto com essa população, transformamos essa empresa nessa potência que é o orgulho da população brasileira. Então a população tem que ter intervenção de alguma maneira nessa administração. Agora, eu acho que a sociedade brasileira, a nossa política é complicada, porque também isso não é ideia minha, mas eu acho que encaixa, se a gente for pensar, que é o problema da Constituinte. A Constituição de 88 é nitidamente uma Constituição parlamentarista, porque foi feita para isso. Só que depois, quando veio o plebiscito do parlamento, não passou. Então a gente ficou no pior dos mundos. A gente tem uma constituinte parlamentarista, onde o parlamento tem um grande poder, mas não tem um contrapeso do primeiro dizer, epá, não vai fazer, então vamos convocar a eleição. Isso coloca um contrapeso no poder do parlamento. E hoje esse contrapeso não existe. O parlamento disse, não voto isso aí, a menos que me dê dinheiro para botar uma bica não sei onde, e vem a baixa política interferente. E aí vem todo esse imbróglio de que não é um governo, todos os governos, a partir de 88, todos tiveram que governar com essa massa amorfa dessas coligações partidárias. E é isso que a gente está vendo. Mas os executivos não têm também aceito esse jogo? Se nós tivermos um chefe do executivo que trate o parlamento também de uma maneira transparente, especialmente não só na relação com o parlamento, mas especialmente na relação com a própria população que o elegeu. Exatamente. Eu acho que como é que um presidente se sai dessa arapuca? É chamando a população, diz, ó, galera, eu estou propondo isso e essa corja, porque o Parlamento do Brasil, com todo respeito, com algumas poucas exceções, é uma corja, né? O que temos de condenados por vários tipos de crime, isso é claro, notório, né? Estão me pressionando e acho que isso, na minha opinião, foi o maior erro do governo Lula, em que eu votei, também votei na Dilma, fique claro, né? Mas o maior erro foi exatamente não ter puxado essa população. Ficou refém desse jogo, né? E enfraqueceu, não fortaleceu os movimentos populares. Os movimentos populares e se enfraqueceram. Eu queria perguntar a vocês o seguinte, até que ponto esse jogo, aceito ou não aceito, mas esse jogo que a gente está falando aqui, da política nacional, parlamento, executivo e tudo mais, isso está interferindo nas prioridades que são determinadas na Petrobras, nos cargos, né, de escolha que são fundamentais, porque são pessoas que têm um papel determinante nas escolhas dentro da Petrobras. Quer dizer, e como alterar isso? Como é que vocês veem uma saída que jogue luz, como disse aqui o Cinedino? Bem, é complicado, porque na mesma diretoria a gente tem o Guilherme Estrela, tinha o Paulo Roberto Costa, que está de uniforme listado lá na penitenciária, lá na Polícia Federal. Então,
como é que essas coisas conseguem conviver? Desculpe entender. Tinha 30 anos de companhia. Não, isso eu estou dizendo. Não era um quadro técnico. Não pescaram os caras. Não era um quadro político. Isso também é importante. Muitos afirmam que a solução seria a nomeação de técnicos. O Paulo Roberto era um técnico. Os técnicos também têm suas preferências, suas filiações. Não existe um técnico político, não existe isso. Sabe que eu levantei isso? Porque eu vi no Senado, a gente já está com um tempo até, mas o senador lá do Rio Grande do Sul, como é ele, do PMDB, Pedro Simon, ele pegou um rol de diretores da Petrobras, foi citando um a um numa daquelas audiências da CPI e tudo mais, e que ele dizia, fulano, Beltrano, indicado por senador Fernando Collor, fulano, indicado por... Quer dizer, isso por si só já gera um processo de certa desconfiança da sociedade com a possibilidade que realmente você tenha um centro de decisões preocupado com o que é realmente a preocupação que a sociedade tem em relação à Petrobras, não é? E o seu destino. É o seguinte, dentro desse contexto, né, você vê, a presidenta da República propôs a criação de conselhos populares dentro do governo, dentro do executivo, uma decisão de executivo. Olha, houve o dilúvio em cima da decisão da presidenta, até vai ser discutido no Congresso, essa coisa toda. Então, mas o que eu vejo é o seguinte, só para terminar, a sociedade está nas ruas. Essa que é a verdade. Nós já fomos para as ruas no ano passado, essa coisa toda, então eu vejo com muito otimismo esse movimento, né? E vejo que o governo que está aí, de alguma forma, procurou, enfim, refletir esse movimento e que eu acho que é uma coisa positiva, que o povo tem que ir mesmo para a rua, né, para a gente protestar e exigir as medidas e ser uma democracia muito mais participativa do que uma democracia representativa, que é um modelo velho do século XX que já está ultrapassado. Guilherme Estrela, Henrique Acker, Silvio Sinedino, eu agradeço profundamente a participação de vocês no programa Debate Brasil e principalmente os esclarecimentos que você, Guilherme, e Silvio Sinedino nos deram a respeito da vida interna e dos projetos da maior empresa brasileira que nós temos, numa área estratégica, que é o petróleo, uma área que é disputada, na verdade, mundialmente, inclusive com forte participação dos estados nacionais hegemônicos, e onde nós, na verdade, temos a tarefa, a rigor, de sustentar a gloriosa campanha que criou a Petrobras nos anos 50 e que gerou essa empresa magnífica do seu ponto de vista tecnológico, do seu ponto de vista da preservação dos nossos interesses nacionais. Muito obrigado a vocês e eu agradeço também aos nossos telespectadores.